Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar o programa A Semana no Mundo. Como fazemos todos os sábados, às 3 da tarde, na TV 247. Uma semana muito movimentada, repleta de acontecimentos, alguns dos quais trágicos, como foi o assassinato, na última quarta-feira, do presidente do Haiti, o Juvenal Moisés. Um fato que ainda está sendo apurado e que é alvo de grandes investigações por parte das polícias haitianas, do governo haitiano, e que despertou, naturalmente, a inquietação em todo o mundo, preocupações nos países vizinhos, em toda a América Latina, principalmente na região do Caribe. A gente sabe que o presidente do Haiti era muito contestado, porque o mandato dele era considerado já ilegal, ele tinha ultrapassado os prazos de exercício da presidência da República, mas obviamente que um fato como este, um ato como este, não se justifica em nenhuma situação, sob nenhum pretexto, e não há justificativa para isto. O site Brasil 247, a TV 247, deram durante esses últimos dias ampla cobertura. O nosso noticiário esteve repleto de informações a esse respeito, assim como o programa da TV 247, que fizemos na última quarta-feira, na companhia do professor Lejane Miran. Nós vamos continuar informando no programa de hoje e comentando sobre este acontecimento nefasto na vida política latino-americana e caribenha. Antes de passar a abordar esse assunto, eu queria me referir uma vez mais ao apoio que a gente tem recebido sistematicamente por parte dos internautas. Cada vez mais as pessoas ingressam no nosso canal como novos membros, cada vez mais a gente tem recebido apoios. A TV 247 e o site Brasil 247 são fenômenos de audiência na mídia alternativa brasileira. E a gente espera que você continue apoiando sempre o nosso canal e o nosso site, para que a gente possa cada vez mais amplificar a voz da resistência. Esta voz em defesa da soberania de todos os povos, da autodeterminação, da democracia nas relações internacionais e da paz mundial. Eu sou jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do site Brasil 247 e da TV 247, e tenho a honra de compartilhar com vocês este espaço, assim como outros espaços da nossa programação. Diariamente, nos dias úteis, o Bom Dia 247, na companhia do Leonardo Atush, o nosso editor. E às quartas-feiras, na companhia do professor Lejane Miran, quando transmitimos o programa O Mundo Como Ele É, um programa de informações, debates e análises sobre a situação política internacional. Eu vou começar aqui, meus amigos, compartilhando com vocês uma notícia que nós demos na sexta-feira no Brasil 247, já como consequência, como desdobramento deste acontecimento nefasto, que foi o assassinato do Jovenel Moisés. O governo do Haiti confirma que 28 mercenários estão envolvidos no assassinato de Jovenel Moisés. As autoridades haitianas informaram, na quinta-feira, que 28 pessoas estão envolvidas no assassinato do presidente Jovenel Moisés, das quais 2 são americanas e 26 colombianas. Durante uma transmissão pela televisão, o diretor-geral da polícia haitiana, Leonel Charles, especificou que dos 26 colombianos vinculados ao crime, 15 foram presos, além dos 2 americanos, em um total de 17, informa a rede de TV Telesul. É importante a gente destacar aqui, portanto, a presença de mercenários, porque esses colombianos e americanos envolvidos no assassinato do presidente haitiano são mercenários. Resta saber a serviço de quem
é algo que ainda não está esclarecido. A responsabilidade sobre o assassinato do presidente haitiano é ainda uma incógnita. A gente sabe que o Haiti é um país onde, graças à violência, onde existem mais de 70 gangues. Essas gangues são como as milícias aqui no Brasil, são grupos armados extremamente violentos e que atuam num país bastante instável. Há muitas décadas, um país instável, fruto das políticas colonialistas e neocolonialistas de antigas potências coloniais, no caso do Haiti, a França, que foi a metrópole que colonizou o Haiti, e no caso também o imperialismo estadunidense, que nunca deixou o Haiti em paz. O imperialismo estadunidense considera que a região do Caribe é, como eles sempre chamaram, o Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar, quer dizer, o mar deles, e o Haiti é um país estratégico, divide o território de uma ilha, que era a antiga ilha chamada Hispaniola, ou Ilha Espanhola, divide, portanto, aquele território com a República Dominicana, e os Estados Unidos sempre exerceram um papel decisivo ali naquele país e sempre comprometeram a independência haitiana. Ocuparam durante décadas, militarmente, no começo do século XX, o Haiti, e depois financiaram e sustentaram a ditadura cruel, primeiro do Papa Doc e depois do Baby Doc, que eram pai e filho que se sucederam na presidência da República Haitiana e ambos governaram de maneira sanguinária. Aliás, eles também baseavam a sua dominação, a sua ditadura, em grupos paramilitares. Ficou celebremente conhecido no mundo um grupo chamado os Tonton Macoute, que não era outra coisa senão um grupo mercenário, um grupo terrorista, um grupo miliciano, não é? Que foi responsável pela morte de milhares de haitianos. Era um grupo que prendia, que matava, que torturava. Enfim, o Haiti tem esta tradição. E, nas últimas décadas, o Haiti foi alvo também de intervenções. Os Estados Unidos se mancomunaram com a França para manter aquele país sob domínio. A gente sabe que na última década e meia, houve uma intervenção da ONU ali, que se chamava MINUSTAH, que inclusive o Brasil foi o país responsável por organizar a MINUSTAH, e nós temos notícia do exercício de extrema violência por parte do Exército Brasileiro no Haiti, uma repressão brutal que faziam aos moradores das favelas haitianas. Entre esses militares que perpetraram atos repressivos no Haiti estava ninguém menos do que esse general Augusto Heleno, que ocupa hoje um cargo de destaque dentro do Palácio do Planalto. Ele é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que é a mesma coisa que a antiga Casa Militar da época da ditadura militar. A gente sabe também que esse Augusto Heleno, ele foi um dos principais cabos eleitorais do então candidato Jair Bolsonaro no seio das Forças Armadas, e é um homem profundamente comprometido com o que há de mais reacionário na orientação do governo brasileiro. Quero destacar que a esquerda haitiana, apesar de discordar totalmente do presidente Jovenel Moïse, a esquerda haitiana condenou em termos veementes o assassinato dele. E o que a esquerda haitiana está propondo é a instalação de um governo provisório e a realização imediata de eleições, ou pelo menos o cumprimento das decisões que já tinham sido anteriormente tomadas de convocação das eleições para setembro próximo, portanto, daqui a 2 meses, eleições presidenciais e parlamentares. Destaco, a propósito, a posição correta do presidente de Cuba, o companheiro Miguel Díaz-Canel,
e destaco essa notícia que foi publicada no jornal Grama, que é o jornal oficial do Partido Comunista de Cuba. A notícia diz: presidente de Cuba pede paz e condena o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse. E vem aqui a informação: o primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e presidente da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pediu a paz na manhã desta quarta-feira, 7 de julho, quando foi assassinado o presidente, condenando veementemente o ato violento que causou a morte do presidente da República haitiana, Jovenel Moïse. Aspas. Lamentamos profundamente o falecimento do presidente da República do Haiti, Jovenel Moïse. Condenamos veementemente o ato violento que causou a sua morte. Enviamos nossas condolências aos familiares e ao nosso povo irmão haitiano. Fazemos um apelo pela paz, escreveu o chefe de Estado cubano por meio do Twitter. É muito importante essa posição do governo cubano. O Haiti, apesar de todos os problemas, é um país parceiro de Cuba num bloco de países chamado CARICOM, que é o bloco dos países do Caribe. É um acordo de comércio, portanto, econômico também, dos países do Caribe, um acordo de cooperação dos países do Caribe. E a posição de Cuba é sempre importante em relação ao Haiti, como a todas as nações do Caribe, porque a posição de Cuba é sempre de se empenhar pelas relações corretas com todos os países da região, pela não intervenção do imperialismo nos assuntos internos dos países da região e por cultivar laços de fraternidade, de amizade com todos os povos ali da região do Caribe, como de resto de toda a América Latina, porque isso é essencial para a defesa da independência nacional de todos os países da região. Então, a gente quer saudar aqui a posição correta de Cuba sobre a crise no Haiti. E lembrar o seguinte, meus amigos, os Estados Unidos da América foram o primeiro país das Américas a se tornar vitorioso numa guerra de independência contra o colonialismo britânico, ainda no século XVIII, e o segundo país das Américas, e, portanto, o primeiro país da América Latina a se tornar independente foi exatamente o Haiti. E o Haiti se tornou independente no ano de 1804. Foi a primeira independência latino-americana. Como eu disse, a primeira independência nas Américas foi dos Estados Unidos, mas a primeira latino-americana foi o Haiti. No quadro de uma guerra anti-escravocrata, uma guerra de independência anti-escravocrata. E aqui a gente homenageia a figura maiúscula do Toussaint Louverture, que foi o líder desta revolta escrava e o primeiro presidente republicano do Haiti, o primeiro presidente do Haiti independente. Em seguida foi proclamada a República. Então, o Haiti é um país que tem grandes tradições libertárias, grandes tradições independentistas, grandes tradições soberanas. E já no começo da sua vida independente, ele nunca foi perdoado pela França e, em seguida, pelos Estados Unidos. A França impôs ao Haiti uma dívida externa impagável e que isso escravizou o Haiti durante muitas décadas e impediu o seu desenvolvimento autônomo. O Haiti é um país que enfrenta muitíssimas dificuldades econômicas, é um país que mais da metade da sua população vive na pobreza mais absoluta e em estado de insegurança alimentar. Então, compartilhando as preocupações de toda a comunidade progressista latino-americana e caribenha com a crise política no Haiti, o que a gente pode é desejar que esse país, esse povo, reencontrem o caminho do reforço da sua independência, recuperem a democracia do país e possam abrir um novo rumo de progresso social, de justiça, de reforço da sua independência, de suas instituições políticas
e de um sistema democrático. Esses são os nossos votos em relação ao Haiti, renovando aqui a condenação que a gente tem que fazer a esses tipos de atos de barbarismo político que são praticados, seja por mercenários, a serviço de potências estrangeiras, seja por grupos paramilitares, por essas gangues que proliferam naquele país. Então, esse é o recado que a gente queria dar sobre o assassinato do presidente haitiano. Vamos aqui, meus amigos, voltar a falar de um assunto muito importante para todos nós, que é o Peru. O Peru, a gente sabe que fez as eleições no dia 6 de junho, o segundo turno, eleições de segundo turno. E até agora, as eleições ainda não foram decididas. Na verdade, as eleições peruanas, elas foram vitoriosas pelo líder progressista e de esquerda, Pedro Castilho, contra a candidata da extrema-direita, a senhora Keiko Fujimori, filha do antigo ditador peruano, Alberto Fujimori, que massacrou o povo peruano durante 10 anos, uma ditadura ao longo de toda a década de 1990. Estou procurando aqui uma notícia muito interessante que saiu na rede Telesul, está aqui. Convocam paro em Peru para exigir proclamação de Castilho, ou seja, convocam greve no Peru para exigir a proclamação de Castilho como presidente, que ele ganhou a eleição. O problema é que a senhora Keiko apresentou lá umas queixas fajutas de que teria havido fraudes em determinadas urnas e exigiu um reexame dos resultados que já tinham sido anunciados pelo Escritório Nacional de Apurações Eleitorais. Já passa de um mês que essas eleições foram vitoriosas pelo Pedro Castilho, estamos nos aproximando do dia da posse, que, em tese, seria no dia 28 de julho, e o chamado Júri Nacional Eleitoral peruano ainda não proclamou a vitória do Pedro Castilho. Então, está aqui. A Frente Nacional pela Democracia e Governabilidade do Peru, uma rede integrada por sindicatos, coletivos, associações civis e alguns partidos políticos, convocaram uma greve nacional para exigir a proclamação de Pedro Castilho como presidente, depois de ter ganho as eleições de um mês atrás. A convocação se une às manifestações que, nas últimas semanas, sacudiram o país sul-americano, devido ao atraso na definição do vencedor das eleições de 6 de junho último. E essas organizações denunciam tudo isto como uma manobra em favor da candidata direitista derrotada, Keiko Fujimori. Então, está aí dado o recado sobre o Peru, atualização da informação sobre o Peru. Tudo indica que é uma tentativa de setores da classe dominante peruana de dar um golpe e de impedir a proclamação da vitória do candidato progressista e, portanto, impedir a sua posse. O Peru tem a chance de, pela primeira vez, depois de muitos anos, se reencontrar com a vida democrática, se reencontrar com o empenho pela soberania nacional e se reencontrar com uma via que conduz o país à realização de reformas estruturais. Vocês sabem que o Pedro Castilho anunciou na sua campanha e logo depois da sua vitória, ele anunciou que vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, vai reformar a Constituição peruana, vai rever uma série de medidas lesivas aos interesses do país e do povo, que foram tomadas por governos anteriores, e que vai promover reformas estruturais no país. E ele começa dizendo, a partir da educação, porque é o setor que ele está mais ligado, mas não só, reformas sociais profundas. Está sendo acusado de querer atacar a propriedade privada, ele já disse que não é nada disso,
apesar de que ele é um homem ligado às ideologias progressistas, de esquerda, socialistas, mas ele compreende que a etapa política, econômica e social que o Peru está vivendo no atual momento não é propriamente uma etapa de atacar a propriedade privada, mas uma etapa de atacar privilégios, uma etapa de atacar a dominação imperialista no país, uma etapa de atacar monopólios. Então, essa generalização que se faz é no sentido de tentar isolar o Pedro Castilho e amedrontar os setores médios da população. Então, é muito importante a gente acompanhar a situação no Peru, porque a eleição do Pedro Castilho ainda está em risco, embora a gente esteja vendo a resistência importante que está havendo, a resistência popular e a luta para que o resultado das urnas seja efetivamente aceito e o Pedro Castilho proclamado e empossado. Vamos continuar aqui, meus amigos, falando de América Latina e trazer aqui uma notícia que é muito importante, inclusive também para o Brasil. Nesta semana se realizou a cúpula do Mercosul e, durante essa cúpula, o Mercosul, que estava sob a presidência pro-tempore do Brasil, da Argentina, essa presidência pro-tempore foi passada para o Brasil. Presidência pro-tempore porque significa rotativa ou temporária, porque nos regulamentos do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, a presidência é exercida a cada 6 meses por um dos países membros. Então, agora cabe ao Brasil, estava na mão da Argentina, cabe ao Brasil, e assim sucessivamente. A notícia diz: Bolsonaro ataca a Argentina na cúpula do Mercosul. Na reunião em que o Brasil assumiu a presidência pro-tempore do Mercosul, Jair Bolsonaro fez ataques à Argentina, enfraquecendo ainda mais o bloco. O Brasil assumiu nesta quinta-feira, dia 8 de julho, a presidência do Mercosul, com Bolsonaro fazendo duras críticas à Argentina. O Brasil está exigindo flexibilidade nas negociações, o que, na visão de muitos especialistas, é uma política neoliberal. Desde que o Bolsonaro tomou posse na presidência do Brasil, que ele e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, fazem uma campanha sistemática contra o Mercosul. E agora eles se associaram ao presidente, que também é de direita, do Uruguai, no sentido de exigir o que eles estão chamando de flexibilidade nas negociações comerciais, que, se for implantada, vai liquidar o bloco. Essa flexibilidade é o seguinte: eles querem o direito de negociar com outros blocos e outros países fora do Mercosul, quando existe um pacto no Mercosul de que as relações comerciais dos países membros do Mercosul têm que ser feitas na base dos acordos do Mercosul e a partir de uma tarifa comercial que se chama tarifa externa comum. Se esse pacto for quebrado, o Mercosul também será quebrado. A gente sabe que o governo do Bolsonaro é contrário à integração latino-americana, à integração sul-americana. Ele sabota a existência da CELAC, por exemplo, e está sabotando agora a existência do Mercosul. De maneira que nós estamos diante de um grande desafio, porque o Mercosul é uma conquista importante do processo de integração latino-americano, não é o único mecanismo, existem outros mecanismos. Já me referi aqui à CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Existe também a ALBA, que é a Aliança dos Povos de Nossa América, protagonizada por Cuba e pela Venezuela, e uma série de países ali equivalentes da região do Caribe. A Bolívia também faz parte. Enfim, existem vários mecanismos de integração latino-americana, um deles é o Mercosul, e o Bolsonaro e seu ministro entreguista da economia, é um homem que vive com
com a cabeça voltada para o mercado financeiro dos países imperialistas, eles querem esvaziar, sabotar e aniquilar. Então, os povos latino-americanos, e especificamente o povo brasileiro, devemos estar atentos a essas manobras solertes do governo Bolsonaro. Já que nós falamos aqui na Argentina, meus amigos, claro, eu queria destacar também o seguinte: o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, que é um homem progressista, democrático e empenhado na integração latino-americana, condenou as afirmações do Bolsonaro. Ele rechaçou as afirmações do Bolsonaro e manteve a opinião de que o Mercosul precisa e deve permanecer unido. Mas há um outro lado sobre a Argentina que eu queria destacar agora, que foi uma denúncia que surgiu por esses dias na imprensa internacional, e eu estou buscando aqui a notícia para compartilhar com vocês, que é uma notícia muito importante, que se trata do seguinte: governo de Maurício Macri colaborou com o golpe na Bolívia, fornecendo aos golpistas armas letais. Estou buscando aqui a notícia para mostrar a vocês. Porque é um absurdo que a Argentina, claro, foi o governo de direita, foi o governo do Maurício Macri que fez isso, mas é um absurdo que um país latino-americano, um país vizinho da Bolívia, tenha cometido uma ação desse tipo. Está aqui: o governo Maurício Macri colaborou com o golpe na Bolívia, enviando armas letais. Em carta divulgada nesta quinta-feira, o então comandante-geral da Força Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, agradeceu ao então embaixador argentino pela colaboração prestada no âmbito do apoio internacional devido à situação conflituosa na Bolívia, dizendo, portanto, que o governo do presidente de direita, Maurício Macri, contribuiu para a execução do golpe militar que depôs o presidente da Bolívia, Evo Morales. E agora, em carta ao presidente da Bolívia, Luiz Arce, o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu desculpas pelo apoio do país ao golpe contra o governo de Evo Morales. É preciso que a justiça argentina leve este senhor, Maurício Macri, esse direitista, aos tribunais e que ele seja punido, porque a cooperação de um governo de direita que vigorava na Argentina com os golpistas na Bolívia, embora que feita em outro contexto, nos faz lembrar aquela operação que se realizou na época das ditaduras militares, nos anos 70 do século passado, a cooperação entre as ditaduras do Cone Sul, Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, uma cooperação repressiva, uma cooperação para caçar patriotas, uma cooperação para torturar democratas, para assassinar aqueles que se opunham àquelas ditaduras militares. Uma operação de triste memória, aquela chamada Operação Condor, e que, até hoje, os generais brasileiros ainda não foram punidos por isso, e ficam aí agora metidos como estão em uma série de atos de corrupção e fazendo ameaças de desestabilização do nosso país. Então, embora que isso se realizou num contexto distinto, numa época distinta, mas a cooperação do governo de direita da Argentina com os golpistas na Bolívia, essa cooperação nos faz recordar estes episódios de triste memória. E, obviamente, que denúncias como esta devem servir de alerta para as forças progressistas e internacionalistas que atuam na América Latina, para que fiquem mais vigilantes em relação a esse tipo de atitudes que a direita e a extrema-direita
tomam. Eu quero lembrar que, recentemente, esteve aqui em nosso país o diretor-geral da CIA, que é o órgão mor da espionagem estadunidense, e que foi responsável, durante décadas, por muitos golpes e intervenções militares em nossa região. Inclusive, o golpe militar no Brasil contou com a conspiração imperialista através da CIA. Pois o diretor da CIA esteve aqui no Brasil há poucos dias, esteve com o ministro da Casa Civil, general Luiz Ramos, esteve com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e esteve com o ocupante do Palácio do Planalto, o suboficial Jair Bolsonaro, e até hoje o Palácio do Planalto não divulgou exatamente o que é que foi discutido. Mas o Jair Bolsonaro, de maneira informal, com aquela linguagem chula que ele sempre emprega, quando está conversando ali com os apaniguados que vão para aquele seu curralzinho ali na porta do Palácio da Alvorada, o Jair Bolsonaro deu algumas dicas, porque ele deitou falação sobre o quadro político latino-americano e fez alusões à situação no Peru, fez alusões à situação no Chile, fez alusões à situação na Argentina e chegou a defender também a golpista boliviana, que está presa. Ele lamentou, só faltou dizer que ela era uma colega, que era uma camarada deles, dessa corja que está praticando genocídio em nosso país. De modo que preocupam essas declarações do Jair Bolsonaro, tentando explicar. Ele disse, não, porque eu me encontrei com o representante da CIA, numa atitude vergonhosa, por que o que exerce o cargo de titular do Poder Executivo no Brasil, por que tem que receber o representante da CIA? Então, é um sinal também da subordinação do Brasil ao imperialismo estadunidense. Então, os fatos que foram revelados em relação ao governo de direita da Argentina e a cooperação com o golpe, além de nos trazerem aqueles episódios de triste memória da Operação Condor, da cooperação repressiva entre as ditaduras militares aqui do Cone Sul, eu associo também porque o fato de que foi uma cooperação com a Bolívia, associo com essas preocupações que o Bolsonaro levantou em relação à sua colega Jeanine Áñez, golpista, responsável por crimes de lesa humanidade, pelo assassinato de manifestantes. Então, tudo isso nos preocupa. A América Latina está diante de grandes desafios, está enfrentando grandes riscos, e a gente precisa estar alerta para esses problemas. Bom, meus amigos, continuamos aqui tratando de América Latina. A nossa pauta hoje está repleta de assuntos latino-americanos, o que mostra o dinamismo da nossa região, a vitalidade das nossas lutas e, obviamente, mostra também o reacionarismo das forças que governam em muitos dos nossos países. Mas aqui eu quero falar de novo da luta. Aqui a luta no país vizinho, país irmão, Uruguai. O povo uruguaio avança na luta contra retrocessos em seus direitos. Haverá referendo, está entre aspas essa expressão, informou a Central Sindical Uruguaia, PIT-CNT, ao anunciar que foram recolhidas 763.443 assinaturas em favor de um referendo pela revogação dos 135 artigos da chamada Lei de Consideração Urgente, LUC, proposta pelo governo de direita. Haverá referendo. O anúncio foi feito pelos representantes da Comissão Nacional Pró-Referendo para revogar 135 artigos da Lei de Consideração Urgente, LUC, adotada pelo governo de direita do Uruguai. Fernando Pereira, presidente da Central Sindical PIT-CNT, anunciou o número de assinaturas recolhidas
destacando o trabalho dos militantes e demonstrou otimismo de que, em pouco tempo, os 135 artigos desta lei deixarão de estar no ordenamento jurídico nacional, o que será uma conquista do povo uruguaio. Aqui para explicar a vocês o que é essa famigerada LUC. É uma lei inconstitucional, implica uma deterioração da vida democrática, ameaça o equilíbrio de poderes no país vizinho. Seu conteúdo é privatizador, concentrador de riqueza, repressivo. Altera 60 leis e 30 políticas públicas. Altera o Código Penal, o Código Civil, viola o direito à greve e à liberdade de expressão. Além disso, a LUC é uma das expressões mais completas do projeto da direita uruguaia, um retrocesso em relação às conquistas alcançadas pela luta popular e os governos da Frente Ampla em 15 anos. Então, meus amigos, o nosso país vizinho, governado por esse governo de direita, que numa só tacada, numa só lei, está revogando conquistas democráticas e sociais históricas do povo uruguaio, que vem de antes mesmo dos governos da Frente Ampla, porque são conquistas históricas, são conquistas, como muitas outras conquistas que existem em diferentes países latino-americanos, europeus e de outros continentes, que são frutos das lutas de décadas, lutas de mais de um século dos trabalhadores e dos povos, lutas sindicais, insurreições, revoluções, lutas de todo tipo, pelas quais os trabalhadores e os povos do mundo conquistaram direitos. E a conquista de direitos foi uma espécie de tônica do século XX, porque ali havia um sistema socialista também que respaldava as nações e os povos que lutavam por seus direitos. E, recentemente, no caso específico do nosso país co-irmão, do Uruguai, eles tiveram a sorte e o privilégio de serem governados, o povo uruguaio teve a sorte e o privilégio de ser governado por um governo progressista da Frente Ampla, que é um partido de esquerda, um partido que abarca uma série de formações políticas e ideológicas da diversidade da esquerda uruguaia. E esse governo da Frente Ampla afiançou essas conquistas populares históricas do povo uruguaio. De modo que esse governo de direita, que está em vigor no Uruguai, está pretendendo revogar essas conquistas, impôs essa lei aí que revoga esses direitos e, portanto, há uma comissão de luta pela realização de um referendo para revogar essas leis. Eu quero lembrar que o povo uruguaio tem essa tradição e tem essa capacidade. Houve umas privatizações no Uruguai nos anos 90 do século passado, que foi a força da Frente Ampla e a força da mobilização e da unidade do povo uruguaio que foram capazes de revogar também os decretos e as leis de privatização. E a gente faz votos de que essas quase 800 mil assinaturas que foram recolhidas no país, vocês imaginam um país de 3 milhões de habitantes, recolher 800 mil assinaturas, é muita gente. Então, que isso seja já um sinal de força e de unidade para que o povo uruguaio consiga revogar esta lei insana do governo de extrema-direita ali vigente. Bom, meus amigos, eu queria ainda tratar um assunto de grande interesse internacional relacionado ainda com as comemorações do 100º aniversário do Partido Comunista da China, que foi um tema, esse aniversário que nós comentamos em diferentes ocasiões aqui no nosso programa e em outros programas da TV 247. Mas agora se trata da parte internacional da comemoração do 100º aniversário do Partido Comunista da China. Xi Jinping pede que partidos políticos no mundo assumam responsabilidade pela busca do bem-estar dos povos e o progresso da
humanidade. Do que se trata, meus amigos? Se trata do seguinte: eu vou deixar aqui na tela a notícia e apresentar sinteticamente o que foi este acontecimento. Está aqui a matéria que foi publicada no site Resistência, que é um site que a gente conduz e no qual a gente compartilha artigos autorais e traduções sobre os temas da geopolítica, das relações internacionais, da diplomacia. É um site que tem muitos artigos instrutivos, educativos, analíticos sobre política internacional, e eu recomendo muito a leitura desse site. Inclusive, peço a vocês que enviem as suas críticas e observações e também as suas contribuições na forma de artigos autorais ou mesmo de traduções. O Partido Comunista da China tem relações com mais de 500 partidos políticos no mundo. Como se trata de um partido no poder, o Partido Comunista da China cultiva relações bilaterais com partidos de esquerda, com partidos de centro e até mesmo com partidos de direita, porque as relações internacionais do Partido Comunista da China, elas auxiliam, elas cooperam, elas ajudam ao desenvolvimento das relações estatais da República Popular da China. Então, o Partido Comunista da China pratica esse tipo de diversidade nas suas relações internacionais, por isso que é um número tão elevado de partidos políticos com os quais esse partido se relaciona e que foram mobilizados numa cúpula, numa reunião de cúpula que ocorreu na última terça-feira, dia 6, por videoconferência, uma reunião em que estiveram presentes, por meios virtuais, esses mais de 500 partidos. Nessa reunião, o presidente Xi Jinping, presidente da República Popular da China, que é também o secretário-geral do Partido Comunista da China, fez um importante pronunciamento. E eu queria destacar 4 ou 5 pontos fundamentais que ele levantou. Ele levantou: é necessário, como diz o título da matéria, que os partidos políticos do mundo assumam a responsabilidade pela busca do bem-estar dos povos e o progresso da humanidade. Portanto, ele coloca, independentemente da linha política, independentemente da ideologia, é preciso lutar pelo bem comum dos povos e é preciso lutar pelo progresso da humanidade. A gente sabe que na política concreta, nacional, como muitas vezes é difícil o relacionamento dos partidos progressistas com outros partidos, mas o chamamento do presidente Xi Jinping como uma força, digamos, exterior à vida nacional de todos esses partidos, ele tem um significado de fazer com que esses partidos assumam, se não uma visão socialista, mas assumam pelo menos uma postura de defender os interesses dos povos que eles representam. O segundo aspecto que eu queria destacar é o empenho que a China mostrou na questão da cooperação internacional para combater a pandemia da Covid-19. E nisso, o presidente Xi Jinping fez uma crítica dura àqueles países que estão praticando o nacionalismo de vacinas, monopolizando ainda, porque apesar das promessas de doação que o presidente dos Estados Unidos fez, mas o monopólio das vacinas em mão dos países ricos ainda é algo absurdo. Aliás, essa semana, abro aqui um parênteses, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, e o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Dr. Tedros Adhanom, na ocasião em que a pandemia registrou mais de 4 milhões de mortes, então no mundo já são mais de 4 milhões de mortos, eles chamaram atenção para isso. A pandemia não está controlada, porque o vírus contagia com uma velocidade muitíssimo maior do que a velocidade que se está empregando na imunização, que se está empregando na aplicação das vacinas. E não há vacinas suficientes
exatamente por conta dessa monopolização. Então, eles próprios chamaram a atenção para isso, corroborando, portanto, o que o presidente chinês falou, que é um nacionalismo de vacinas, um unilateralismo que impede, o que atrapalha, o que retarda o combate à pandemia e, portanto, a necessidade de fazer isso através da cooperação internacional. O presidente Xi Jinping chamou atenção também para a luta comum contra as desigualdades sociais e contra as desigualdades no nível ou nos níveis de desenvolvimento socioeconômico entre os diferentes países. Chamou atenção também para a necessidade de mais cooperação internacional na questão do meio ambiente, porque os Estados Unidos fizeram muita demagogia em relação a esse problema, mas gestos propriamente ditos de cooperação internacional nesse terreno não foram feitos na prática, atitudes práticas não foram tomadas. E, finalmente, uma questão que preocupa muitos países, principalmente os países ali da região asiática, do Oriente Médio, e que também o combate a esse fenômeno carece de cooperação internacional, que é a questão do terrorismo, tema sobre o qual também o imperialismo faz muita demagogia, mas ele é incapaz de conduzir qualquer que seja a luta contra o terrorismo no mundo, na medida em que esse imperialismo estadunidense pratica em diversas regiões do mundo o próprio terrorismo de Estado, quando intervém em países, quando financia golpes, quando espiona, quando promove guerras de intervenções, por exemplo, no Oriente Médio, como fez no Iraque, no Afeganistão e como fez em relação à Síria, país no qual infiltrou grupos terroristas e financiou grupos terroristas. Então, é um país que não tem autoridade moral para combater o terrorismo nem defender direitos humanos em parte alguma do mundo, porque ele próprio já se associou ao terrorismo inúmeras vezes. Então, esse tema da cooperação internacional compareceu nesta reunião, que foi, digamos assim, uma espécie de epílogo dos eventos celebrativos, dos eventos comemorativos do centenário de fundação do Partido Comunista da China, que transcorreu no dia 1º de julho. Nós comentamos bastante sobre isso aqui em edições anteriores do nosso programa. Bom, meus amigos, foram esses os temas, bastantes temas, né? Felizmente, nós abordamos muitos assuntos relacionados com a nossa região latino-americana e caribenha, empenhados que estamos na solidariedade internacional, na resistência e na luta pela emancipação nacional e social dos nossos países. Com isso, vamos encerrando o programa por hoje. Desejo a todos um excelente fim de semana, uma excelente semana também, prometendo um reencontro aqui na segunda-feira, no Bom Dia 247, às 7 da manhã, quarta-feira, 10 da manhã, O Mundo Como Ele É, na companhia do Lejane Miran, e no próximo sábado, de novo, a Semana no Mundo, quando apresentamos aqui as nossas reflexões próprias sobre as temáticas internacionais. Mais uma vez, eu agradeço o acompanhamento de vocês e reitero o apelo em função do apoio direto, através da participação dos amigos internautas nos nossos programas, compartilhamento de notícias, apoio direto, tornando-se assinantes do nosso canal e do nosso site. Até a próxima oportunidade, meus amigos, e um abraço a todos vocês. Muito obrigado.